Gamificar, do latim games. O termo consiste em engajar as pessoas utilizando elementos de jogos para atingir seus objetivos. E quais objetivos são esses? Simplesmente qualquer objetivo que você consiga pensar e aplicar estes elementos dos jogos. Não é como se existisse um limite real para isso. Mas os jogos são muito únicos entre si. Então, de que forma seria possível encontrar tantos elementos em conjunto para que se possa estabelecer essa definição de maneira adequada? Bom, é aí que nós damos partida. No jogo eletrônico Minecraft, o jogador é colocado em um mundo quadrado com diversos tipos de criaturas e monstros, no qual ele inicia sua aventura quebrando madeira no soco para que, após atravessar 2 dimensões, ele possa enfrentar um dragão cósmico com camas explosivas e decidir o destino do universo todo. Já em Dungeons & Dragons, que é um jogo interpretativo, um grupo de jogadores é reunido em uma mesa para viver uma aventura imaginária, obedecendo os conceitos do mestre da dungeon. Assim, todos interpretam personagens e se envolvem em situações que, na maioria das vezes, são decididas ao gerar dados de diversas faces. E quando olhamos para o xadrez, que é um jogo de pessoas inteligentes, 2 jogadores são colocados em um campo de guerra, com um exército de cores diferentes, com o objetivo de destruir uns aos outros e capturar o rei adversário. E para isso, eles estão dispostos a sacrificar todos os integrantes do seu exército em um confronto mortal, e em que todos os encontros resultam em baixas em algum dos lados. Só que qual seria a real relação entre um jogo eletrônico, um jogo imaginativo e um jogo para pessoas inteligentes? São, assim, como foi dito, jogos muito únicos. Bom, a verdade é que todos esses jogos possuem aspectos em comum. Ainda que cada um possua suas regras e mecânicas, eles se relacionam na essência do que é ser um jogo, na competição, na imprevisibilidade, na empolgação que eles nos trazem. E tudo isso trata-se de um conceito, uma filosofia, uma metodologia que reside de maneira intrínseca naquilo que define o jogo. Metodologia essa que pode ser aplicada em diversas áreas, gerando aquilo que denominamos como gamificação, a aplicação de conceitos de jogos em algo que por essência não possui. Como se estivéssemos adequando uma modalidade para aprimorar o seu rendimento, colocando rodinhas nos sapatos de corredores olímpicos, motores em cadeiras de rodas e bolas teleguiadas no futebol. E essas modificações podem ser várias, como simples tabelas de pontuação para competir durante o momento, geração de valores aleatórios para decidir questões de uma atividade, ou até mesmo um sensor de emoções com painel de LEDs integrado para fazer um quiz sem igual. E de fato são muitas as maneiras de gamificar alguma coisa. Então, pensando nisso, nós estamos aqui hoje. Eu sou o Caetano. Eu sou o Felipe. E opa, eu sou o Aron. E vambora! O projeto de gamificação Aula Show é um projeto que foi desenvolvido no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, sob a orientação da Marilyn Aparecida Robidade de Matos, Rasla Ramon Abrão e menção honrosa para Wesley Kanashiro, tendo como objetivo principal desenvolver uma ferramenta e metodologia para aplicação em sala de aula. E a nossa estratégia de gamificação, ela foi pensada de maneira que pudesse ser dividida em 3 partes para a produção, sendo estas o detector de emoções, o painel de LEDs e o estabelecimento da dinâmica completa da jogatina. E isso sem contar que todas as etapas da pesquisa foram compartilhadas entre os participantes, para que os 3 elementos do trabalho estivessem direcionados desde o início. Cada parte possui seu funcionamento, mesmo que de maneira individual. E sobre essas partes, não existe um jogo bom que não traga desafios para os jogadores. E por isso, o detector de emoções é um componente chave para nossa gamificação. Ele se trata de um sistema composto por um Arduino com um leitor cardíaco, que tem a função de acompanhar os batimentos de quem está vestindo e fazer uma média em tempo real. Assim, utilizando conceitos da endocrinologia e psicologia, ser capaz de determinar o estado emocional dessa pessoa. O detector faz isso a partir de uma função no Arduino, que é responsável por verificar todos os sinais detectados pelo sensor e diferenciar simples oscilações de batimentos reais. Após isso, uma outra função entra em cena, armazenando os valores de leitura que são inapropriados na medição e removendo-os da média real. Essa prática foi validada ao comparar as leituras com as de outros dispositivos capazes de acompanhar os batimentos. E, por fim, de acordo com a escolha de quem estiver mexendo com o código, o sensor retorna o resultado na forma de gráfico, com a linha verde representando os batimentos, a vermelha a confirmação de leitura e a azul a oscilação de leitura, ou também pode retornar o resultado dando respostas diretas sobre o acompanhamento quem estiver usando o equipamento, podendo indicar que o indivíduo continuou neutro, ficou mais nervoso ou se acalmou.
Não existe um jogo bom que não promova imersão aos jogadores. E pensando nisso, elaboramos o painel de LEDs, em que duas equipes disputam um jogo no estilo quiz, numa plataforma adaptável para diferentes modelos de perguntas, desenvolvida com conexões de LEDs que formam o logotipo do IF. O painel, em sua maioria, utiliza apenas conexões elétricas na sua estrutura e alguns componentes mais simples, como chaves switch deslizantes e resistores. Neste modelo, para efetuar o acendimento das fileiras de LEDs corretamente, o professor deve definir previamente qual será a resposta de cada pergunta. E então, para isso, na parte de trás do painel de LEDs, está disponível ao professor um grupo de chaves deslizantes, sendo 2 para cada pergunta, onde a chave da esquerda simboliza verdadeiro e a da direita falso. Além disso, foram simuladas virtualmente 2 outras ferramentas de gamificação, sendo uma delas uma versão da placa de LEDs utilizando Arduinos para comandar o seu acendimento. Porém, o seu uso depende do professor intermediando e indicando o Arduino através de push buttons cada acerto de cada equipe. Também foi simulada uma mesa no estilo do programa televisivo Passa ou Repassa, que indica através de uma lâmpada qual equipe pressionou o botão em menor tempo, ganhando o direito de resposta, aumentando ainda mais a competição dentro do game. Também é válido ressaltar que o painel ele pode ser adaptado em outros formatos, sendo o IF apenas uma opção nossa, por conveniência e representação à nossa instituição. Não existe um jogo bom que não se desenvolva de maneira dinâmica. E visando justamente isso, nós dedicamos ao desenvolvimento de toda uma estrutura para a nossa gamificação. Tudo de uma forma que relaciona-se adequadamente às ferramentas que temos à disposição. Cada tarefa e trabalho equivale a uma pontuação que o professor pode estipular e que poderá ser usado no final do jogo para ter vantagens, que o professor também poderá estipular e quais são os seus preços. Por exemplo, pular uma pergunta custam 5 pontos, mais 1 minuto equivale a 2 pontos, e assim por diante. O jogo pode ser alterado da forma que o professor preferir, mas temos nossas próprias regras. E aconselhamos que tenham 2 grupos, e cada um dos grupos escolham alguém para responder as perguntas, e alguém para usar o sensor. O professor pode fazer as perguntas que desejar, e escolher o tempo que deverá ser respondida. Aconselhamos 7 de verdadeiro ou falso, e 3 de múltipla escolha, cada um valendo 1 ponto. E os grupos podem discutir entre si separadamente. Uma corrida do ovo também foi incrementada. Assim que as perguntas de verdadeiro ou falso forem respondidas, os alunos já escolhidos para a corrida devem sair do ponto pré-definido pelo professor e chegar ao outro lado, onde terão 3 fichas, que ajudarão posteriormente a responder as perguntas de múltipla escolha. Os alunos da corrida devem fazer ela até que as fichas acabem, podendo pegar apenas de uma em uma. O professor também pode aplicar uma caixinha do poder. Assim que a etapa das perguntas de verdadeiro ou falso encerra, o vencedor escolhe aleatoriamente um dos poderes, como congelar o adversário por 3 segundos ou voltar desde o início. Vale ressaltar novamente que tudo depende da imaginação do professor e do aluno. Então, com todas as partes explicadas, só restaria a aplicação final em sala de aula. O que, infelizmente, devido a toda a situação com a pandemia, não foi possível aplicar o método desenvolvido em sala de aula. O IFMS Campus CG, até o momento que esse vídeo foi gravado, não retornou totalmente às atividades presenciais, o que impossibilitou a testagem final em sala. Porém, mesmo com esse empecilho, todos os componentes do trabalho já foram validados e estão em pleno funcionamento. Bom, mas é isso aí. Esperamos muito que vocês tenham gostado e até uma próxima. Olá, meu nome é Felipe Souza do Nascimento e eu gostaria de agradecer primeiramente à Prof. IFMS e ao CNPq pelas bolsas de iniciação científica no qual nos foi concedida, além de agradecer, é claro, os nossos orientadores e meus outros colegas de projeto. Obrigado. Eu sou o Aron, muito obrigado pela sua companhia e até uma próxima. Opa, eu sou o João Pedro de Oliveira Caetano, eu sou um dos membros do grupo, eu cuido da parte do detector de emoções. Eu espero que vocês tenham gostado, a gente fez o vídeo num estilo mais adaptado para esse contexto de pandemia que nós estamos, para não ficar uma coisa muito chata, muito monótona. Então nós resolvemos fazer algo mais descontraído. Eu espero que todos que assistiram tenham gostado. Valeu, falou e até a próxima.